você não provou, agora vai provar. Produto da Serrana na sua mesa tem que estar. Produzida no Nordeste, essa aqui é sem igual. Produto da Serrana 100% natural. Tem a massa para bolo, agomado e tapioca. E pra completar tem a farinha de mandioca. É a melhor do Brasil, qualidade é de primeira. Produto da Serrana tem que estar na sua mesa. Serrana. Estamos começando o clique desta terça-feira e você está vendo que está num ambiente diferente. Saímos um pouquinho do estúdio nesse período eleitoral, vamos gravar em outros lugares também. E hoje a gente vai bater um papo com duas pessoas e ter um depoimento de uma terceira. Vou conversar com o Maurício Pires, ele é comerciante do ramo de calçados aqui em Campina Grande, vai falar um pouco sobre o movimento do comércio neste final de mês e perspectivas de começo de mês, né? Também ter o depoimento, exibir o depoimento de Eliésio Bezerra, que é presidente da CDL, sobre o mesmo tema. São dois depoimentos sobre o comércio de Campina Grande neste período. E também, depois, por fim, bater um papo com o advogado André Mota, professor também de Direito Eleitoral, sobre esse período já de campanha eleitoral que está nas ruas, né? Está nas ruas e nas mídias. Então, o clique está começando. Fica aí, porque a gente sempre traz informação de qualidade para você num clique. Se você não provou, agora vai provar. Produto da Serrana na sua mesa tem que estar. Produzida no Nordeste, essa aqui é sem igual. Produto da Serrana 100% natural. Tem a massa para bolo, agomado e tapioca. E pra completar tem a farinha de mandioca. É a melhor do Brasil, qualidade é de primeira. Produto da Serrana tem que estar na sua mesa. Serrana. Bom, para começar, conversei rapidamente com o Maurício Pires, que é meu amigo, é comerciante do ramo de calçados, e pedi para ele fazer uma análise sobre esse atual momento de final de mês, começo de mês, sobre as perspectivas, na visão dele, do comércio de Campina em relação ao consumo, né, às compras, com o comportamento das pessoas nesse final de mês, começo de mês de setembro. E também ele comenta sobre uma data a seguir, que é uma das principais datas do comércio no Brasil, que é o Dia das Crianças, e também sobre a movimentação do comércio, o comportamento dos consumidores em torno da campanha eleitoral, porque a campanha eleitoral ela também vende, ela acaba ajudando o comércio a vender. Esse mês de agosto, ele é um mês que, dentro dessa particularidade, a gente precisa implementar algumas estratégias para que a gente possa alavancar nossas vendas. Haja visto que não tem sido muito fácil e é muito desafiador para qualquer empreendedor, para qualquer comerciante nesse momento. Já com relação ao mês de setembro, nós temos aí um período que antecede ao período eleitoral, e se a criatividade no mês de agosto ela teve que ser grande, para o mês de setembro mais ainda, porque logo após o mês de setembro nós temos aí as eleições municipais. Então, para todos os empresários, para todos os empreendedores, é um grande desafio, e esse desafio a gente precisa buscar ele com bastante excelência. O Dia das Crianças é uma data também muito importante dentro do nosso calendário, né? As lojas de brinquedo, as lojas que trabalham com roupas infantis, calçados infantis, têm aí um momento para poder dar uma alavancada no seu potencial de venda. E a gente também agrega, né, porque as mães saem para comprar os presentes para os filhos, os pais, e também compram para as mães, que isso é muito importante. Aquela velha questão, eu vou me presentear. Agora exibiu o depoimento de Eliésio Bezerra, que é presidente da CDL. Pedi para que ele analisasse a mesma questão que eu conversei com o Maurício Pires sobre a movimentação do comércio de Campina Grande nesse período eleitoral. O que nós vivenciamos já nesses primeiros 8 meses, no que se trata no varejo, na economia da cidade,
tivemos um ano muito atípico, alguns meses que superaram as expectativas, outros meses não, mas o que a gente enxerga é que a gente tem visto que o mercado ele está um pouco meio que de incerteza, digamos assim, né? A gente, como eu falei, com vários meses aí diferenciando, mas mesmo assim Campina Grande se destaca no cenário nacional com um crescimento, né, que aí são dados reais da Cefaz, que nos mostra números que até o mês de junho nós tivemos um crescimento na ordem de 6,63%. Isto na arrecadação, que mostra apenas o varejo, o que mostra que Campina Grande ela continua pujante. Desta forma, a gente se preparando já para esta reta final, são 4 meses onde ainda teremos Dia das Crianças, Black Friday e o nosso final de ano, né, o nosso Natal, que promete, como sempre, temos um crescimento exponencial. Então a gente está nessa expectativa, as lojas continuam buscando cada vez mais produtos diferenciais, propostas de negociações, de venda, meios de canais de venda também diversificando, trazendo aí informações através de suas plataformas, de Instagram, de Facebook, fazendo essa movimentação que tem diferenciado também no final, digamos assim, no final do negócio, onde muitas pessoas têm consumido vivenciando e comprando através dessas vitrines digitais, onde todo mundo pode estar hoje muito mais antenado, muito mais rápido. Então Campina Grande não tem sido diferente, tem buscado esse outro canal também de venda, mas sabemos que nosso potencial de fato é no varejo físico, né? São nas lojas, são nas ruas de Campina, são nos nossos bairros que hoje está muito pujante. E isso mostra que nós continuaremos cada vez mais buscando fortalecer. Esta tem sido a função da CDL, fazer com que a nossa Campina, o nosso comércio, o nosso mercado continue crescendo a cada mês e a cada ano. Eu vou começar aqui o papo, né, perguntando ao professor André Mota como é que ele analisa as atuais circunstâncias das candidaturas a vereador em Campina Grande, uma vez que a cada eleição a gente nota que o número de concorrentes, postulantes às 23 cadeiras da Câmara sempre aumenta. E Campina Grande ainda não teve o aumento destas vagas na casa de Félix Araújo, né, como é chamada. Então eu pedi para o professor começar o nosso papo analisando exatamente estas circunstâncias da concorrência dos vereadores para a casa de Félix Araújo e também sobre a visão dele da possibilidade, sempre a possibilidade de renovação das cadeiras das pessoas, dos representantes lá na Câmara de Vereadores. Nós temos aí, historicamente, um índice de renovação nas câmaras municipais, isso não só em Campina Grande, mas no Brasil, de cerca de 50% a 55%. Esse é um fenômeno que vem não só em função das quantidades de candidaturas oferecidas, é importante a gente frisar hoje cada vez mais a preocupação com as candidaturas femininas, o respeito às cotas das mulheres nessas candidaturas, e é natural que você haja ao longo desse processo renovações e mudanças e aumentos dos candidatos. É uma candidatura que também tem uma característica bastante interessante, que é o fato de você ter candidaturas muito próximas das pessoas. Então você acaba, muitas vezes, tendo parentes, pessoas muito próximas na candidatura de vereador, o que gera, obviamente, todo esse contexto. Bom, nós temos no Brasil, historicamente, um déficit considerado a democracia por ausência de participação da mulher da política e também dos negros. É um problema histórico nosso. Houve a necessidade de interposição de políticas afirmativas, tanto por parte dos tribunais superiores eleitorais, quanto também pela legislação, pelo Congresso, no sentido de garantir a cota
e o Tribunal Superior Eleitoral fazendo com que a cota fosse verdade, você não tivesse dificuldade, não tivesse fraudes, como continuamente acontecia no nosso país, e é fundamental que nós avancemos nesse processo. Eu sou, inclusive, defensor de que nós tenhamos não só a cota de candidaturas, como é hoje, de 30% no mínimo de candidaturas, mas de vagas efetivas com mandatos, como você tem em alguns países. Você não pode ter um país em que a maior parte da população são de mulheres, cerca de 55% de eleitores mulheres, você tem uma participação de 15%, 10% a 15%. Isso coloca o Brasil acima da posição 150 no mundo da representação da mulher da política. E esse cenário também se encontra na população negra, que com algumas políticas, como a garantia de recursos em campanha, efetivamente nós tentamos mudar esse cenário. Sem sombra de dúvida, e é uma mudança, inclusive, de caráter constitucional, para que você efetivamente garanta a possibilidade das mulheres terem um espaço adequado porque só quem pode efetivamente produzir políticas públicas para as mulheres são as próprias mulheres. É um olhar mais sensível, você tem estudos, inclusive, que comprovam que as mulheres no governo, você tem um índice de corrupção menor, você tem uma série de cenários de alterações em que é fundamental e importantíssimo garantir essa participação das mulheres na participação política. A democracia é um processo que é fundamental, que é a informação para o cidadão. É óbvio que a diminuição de cerca de 90 dias para 45 dias, você também permitiu a chamada fase de pré-campanha. Os estudos demonstram que essa diminuição de campanha, ela ajuda a quem já está exercendo cargos e funções públicas pela própria exposição. Mas com redes sociais e com outros mecanismos que nós temos hoje à disposição, que não eram mecanismos que nós tínhamos anteriormente, é possível quebrar essa barreira e acessar as candidaturas com uma divulgação, com uma estratégia, com até diminuição dos custos de campanha. Hoje nós vivemos um cenário em que a maior parte dos recursos são recursos públicos, através do fundo eleitoral de campanha e do fundo partidário. Tivemos a vedação de investimentos privados de pessoas jurídicas nas campanhas, a pessoa física ainda pode doar. Temos a limitação de gastos de campanha, então são todos mecanismos que tentam garantir a competição política, e esse tempo de campanha também colabora com isso. É verdade que avalia-se que hoje as pessoas deixam para decidir com mais proximidade do processo eleitoral. Então, talvez essa diminuição de 90 para 45 dias, ela não impacte tanto na escolha que se dará no dia da eleição. A grande preocupação é, primeiro, a propaganda eleitoral. Ela é regularizada, normatizada com muitos detalhes. Você tem regulamentação, inclusive, de tamanho de bandeiras, de adesivagem de veículos. Você também tem regulamentação no que tange ao uso das redes sociais. Ela deve ser pelo mecanismo oficial do candidato. É importante dizer que você tem a vedação de propagandas que gerem calúnia, injúria e difamação. É muito comum que, no afã de exteriorizar sua campanha, você possa produzir propaganda irregular contra adversários. Então isso tem limites na própria legislação eleitoral, aquele que ultrapassa o limite da crítica e descamba para crimes contra a honra, isso é vedado. E o abuso de poder, seja ele de caráter político, seja ele de caráter econômico, pode gerar cassação de mandatos. Você tem hoje rede social como uma grande preocupação. O Tribunal Superior Eleitoral já entendeu que o abuso de poder de comunicação, através do uso exacerbado de redes sociais, pode gerar a cassação de mandato. Nós temos, por estudos de organismos internacionais, a compreensão de que o Brasil ela se encontra numa média do que se diz de um autoritarismo, uma democracia, e nós estamos categorizados como uma semidemocracia. Nós temos avançado em vários mecanismos, como questões relativas aos direitos civis da população. O próprio processo eleitoral, ele é um case de sucesso em todo o mundo. A nossa justiça eleitoral, ela é elogiada no mundo todo pela celeridade, pela organização, pela transparência que o processo eleitoral tem, mas do ponto de vista de democracia, com todos os contornos, com tudo que envolve a democracia, nós estamos avançando, mas obviamente que nós temos dificuldades em determinados aspectos, como a fome, como a pobreza,
que só com políticas públicas efetivas é que a gente pode mudar esse cenário e ter uma democracia plena no nosso país. Bom, como você viu, o bate-papo hoje foi mais curto, mas a gente procurou trazer informações relevantes de Campina Grande e sempre tentando bater um papo mais descontraído sobre assuntos importantes. Como é o slogan aqui do Clique, a gente tenta, a gente corre atrás, se esforça para atualizar o importante. Até mais, até o próximo episódio do Clique.